Olá, bom dia a todos, muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de educação. Eu sou Marcos Bosco, eu sou sócio de auditoria e também lidero a área de educação dentro da KPMG no Brasil. Quem nos acompanha há algum tempo, né, já sabe que a KPMG faz tradicionalmente um evento presencial com executivos do setor falando sobre cenário atual, tendências, novas tecnologias, desafios. Esse evento ainda vai acontecer, não tem data marcada, mas vai acontecer aí nos próximos meses. Eu entendi pelo momento atual que o setor de educação tem passado que seria importante a gente fazer alguns eventos menores para tratar de alguns temas específicos. Então, esse evento de hoje, ele aborda a questão de riscos, a parte financeira e cibernética, e vai ser conduzido pelo Peter, que é o sócio da área de Risk Advisory Solution, pelo Balsi, que é da área de riscos financeiros, e o Sandro, que lidera a área de riscos e solution na KPMG no Brasil. E eu, como moderador do evento. Eu queria, antes de passar a palavra para eles, né, até para ter um pano de fundo, trazer alguns dados importantes que me chamam a atenção e é por isso que a gente pediu esse evento. Então, eu queria fazer um overview bem rápido de alguns temas e eu queria começar falando um pouco do ensino básico. Eu sempre gosto de olhar um pouco o passado mais longínquo, um passado um pouco mais presente, o momento atual e pensar no futuro. Então, quando a gente olha o ensino básico no Brasil, em 2006, nós tínhamos 55 milhões de alunos no ensino básico, público e privado. Em 2020, esse número caiu para 47 milhões. Então, teve uma redução de 8 milhões de alunos entre 2006 e 2020. Na contramão disso, a população brasileira cresceu quase 25 milhões de pessoas. Quando a gente olha no cenário de mais curto prazo, estou falando de 19 para 20, especificamente do privado, o privado perdeu 344 mil alunos, e perdeu em todas as regiões do Brasil. E desses 344 mil, 186 mil foi de 3 a 5 anos. Então, isso já é um reflexo da nova realidade de home office ou trabalho híbrido, onde os pais ficam em casa e conseguem cuidar dos filhos de 3 a 5 anos. Então, o maior sentimento aí de perda foi na faixa de 3 a 5 anos. Essa redução que teve em 20, ela acabou afetando bastante o setor. Então, se você olhar a quantidade de alunos em 2020, ela é equivalente à quantidade que existia em 2013, onde tinha 8.8 para 8.6. Então, isso fez com que houvesse uma redução aí na quantidade de alunos e levasse o cenário aí semelhante a 2013 em quantidade de alunos na rede privada. E quando a gente olha um pouco para frente, se você pegar pesquisas do IBGE, e eles tratam população jovem de 0 a 14 anos, eles comentam que crescimento vai ser marginal nos próximos anos, depois ela vai entrar numa curva de declínio direto. Então, sempre vai ter redução da população jovem no Brasil. Isso é reflexo da mudança do perfil das famílias, né, de 3, 4 filhos para 2, um filho ou eventualmente nenhum filho. Então, esse primeiro bloco, ele traz aí chama atenção, porque vem mostrando uma queda e as perspectivas são de cada vez menos pessoas jovens no Brasil que entrariam no ensino básico. É lógico que quando você fala de ensino básico privado, você tem a possibilidade de captação de quase 40 milhões de alunos que estão na rede pública. Então, dependendo das estratégias, existe uma possibilidade. E eu tenho ouvido falar bastante de o M&A, não, desculpa, fusões, aquisições ou a consolidação no ensino básico. Essa é uma nova tendência. Quando você olha o tamanho do ensino básico privado do Brasil, eu estou falando de 40 milhões de escolas aproximadamente para 8,8 milhões de alunos. Isso dá uma média de 220 alunos por escola. Então, a consolidação no ensino básico, a minha opinião, ela não vai existir. O que você vai ter, como tem acontecido, isso vai continuar, você tem determinados grupos econômicos que têm comprado escolas, e a estratégia de crescimento desses grupos é via aquisição. Estou falando aí, eventualmente, uns 10 grupos consolidados que fazem isso de forma consistente. E fora isso, você vai ter transações pontuais, compra aqui, compra ali, mas sair de 40 mil escolas para 39 mil escolas, que já seria 1.000 escolas a menos, isso aí não vai acontecer, pelo menos no curto prazo. Só para fechar o ensino básico teria uma possibilidade de um crescimento muito grande se ele tivesse benefícios fiscais como o ensino superior tem. Então, a aplicação de um ProUni no ensino básico seria fundamental para alavancar aí o processo de crescimento no ensino básico. Então, o overview do básico é esse. Quando a gente vai no ensino superior,
tamanho do ensino superior ele é equivalente ao ensino básico, então estou falando de 8,7 milhões de alunos no ensino superior, só que eu tenho 2.153 entidades privadas no Brasil. Então, você tem aí uma diferença muito grande entre a quantidade de escolas no ensino básico e no ensino superior. O EAD sempre tem sido uma tendência de crescimento, então, quando se olha a quantidade de alunos e estudantes no EAD, isso vem crescendo ano a ano. Mas 2020 foi o primeiro ano na história onde os ingressantes de EAD superaram os ingressantes do ensino presencial. Então, nós tivemos praticamente aí 2 milhões de ingressantes na modalidade EAD e 1,7 na modalidade presencial. Então, o crescimento do EAD como quantidade de alunos por ingressantes não é mais uma tendência, é um fato e vai continuar assim. Eu sempre chamo a atenção, se uma entidade tem um campus muito grande para 8, 10 mil alunos, a tendência é que ele comece a ficar cada vez mais ocioso, porque o ensino à distância é que vai prevalecer. Acho que uma das grandes dores do setor é a evasão. Então, quando você compara quem entra com quem sai, né, você tem uma evasão de mais de 60%, por volta de 60%. Eu tenho um gráfico de ensino básico, de ensino superior, presencial. Então, você tem sempre entradas de 2,2 milhões de alunos e sempre concluintes abaixo de 900. Então, entra 2, forma 900. Então, nunca na história, pelo menos que eu me lembre de cabeça, eu tive mais de 1 milhão de formandos no ensino presencial em relação aos 2 milhões que entram. Quando se olha um pouco de projeção, a entrada de alunos no ensino superior advindos do ensino médio, ela vai ser pequena. Eu tenho hoje 7,5 milhões de alunos na rede privada total, rede total de alunos do ensino médio, 7,6. Então, equivale mais ou menos 2 milhões e meio de alunos por série, primeiro, segundo, terceiro. Então, se os alunos do terceiro ano se formarem, que é 2,5, é essa a quantidade natural que poderia migrar para o ensino superior. Então, o ensino superior, para ele crescer de forma robusta, ele tem que captar alunos que já se formaram no médio e não foram para entidades e ofertar outras coisas. Então, como vem sido ofertado em termos de pós, especialização, etc., e outras formas de geração de renda, além da questão de captação de alunos. O setor já é bastante incentivado com o ProUni-FIES, então, eventualmente, quando teve uma mudança de regra de FIES, o setor já tem uma balançada grande, porque muitas entidades estavam meio baseadas em questões de FIES. E o ProUni é um tema relevante, que a mudança do programa, ou eventualmente a extinção do programa, isso causaria aí um problema gigantesco para as entidades de ensino superior. Esse fala, Bosco, isso aí é uma tendência, pode acontecer, o risco sempre existe. E se você olhar o MEC não é uma entidade estável. Então, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 20 anos, nós tivemos 18 ministros da educação no Brasil. Então, você não tem um projeto de continuidade entre pessoas, eventualmente fora do perfil, aventureiras, e um desses pode ter a loucura aí de fazer alguma mudança dentro de ProUni, e isso traz um impacto gigantesco. E o último tema que eu acho importante é a questão do sacrifício da margem para a questão de captação e retenção. Então, eu coloquei nesse boxzinho da direita abaixo, eu peguei diversas empresas com informações públicas e fui comparar quanto essas entidades têm concedido de descontos sobre a mensalidade bruta. Então, descontos e impostos. Então, quando você olha aqui em 2019, de cada 100 de mensalidades brutas, 39,2 eram dedicadas a impostos e descontos para os alunos. Esse número subiu para 44, em 2021 é 46,8. Então, de cada 100 que faturo, 46,8 já sai fora para a receita líquida ficar aí com 53 e pouco por cento do que foi faturado. Então, isso já é o que você perde na largada, fora o que você perde na inadimplência. Tem entidades dentro desse rol, aí, a média de 46, que tem 60% de desconto na mensalidade bruta. E aí, o que eu comparei? Eu comparei o seguinte, quanto a receita bruta desse grupo que eu estudei cresceu entre 19 e 21, ele cresceu 30,3%, receita bruta. Só que a receita líquida cresceu 8,6%. Então, eu simulei, se a receita líquida tivesse crescido também 30,3%, como cresceu a bruta, isso geraria uma receita extra para esses grupos da ordem de 3 bilhões de reais. Então, sair de 39 para 46 foi um sacrifício de 3 bilhões de reais entre receita bruta e receita líquida para esse processo de captação de alunos e retenção de alunos. Esse é um ponto bastante relevante no setor. De último tema,
a gente sempre olha aqui na KPMG, a gente acompanha desde 2008 as transações de M&A. Então, todo ano a gente tem, nominalmente, lógico, baseado em informações públicas, né? Então, a gente começou a monitorar isso em 2008, nós tivemos 53 transações, e foi a melhor marca na história. Então, justifica que foi pós o IPO dos grandes grupos lá em 2007. Mas em 2021 nós tivemos 52 transações, muito próximas à melhor marca de 53. E o que chama bastante atenção é que, pela primeira vez nessa história de 2008 até 2021, o volume de transações envolvendo que envolver outras modalidades de ensino, que não seja básico e superior, foi maior do que as básico e superior. Então, nós tivemos quase 56% de transações envolvendo empresas comprando, principalmente edtechs, como alavanca de crescimento. Então, transações entre comprando escolas e comprando faculdades, ela foi um menor número do que essas outras transações. Então, isso mostra claramente uma migração em termos de tendência, de estratégia de crescimento, de agregação de novos produtos e serviços, para ampliar o leque aí de oferta para o mercado, considerando esses cenários aí, eventualmente, de retração de entrada de alunos ou captação de alunos. Então, isso é um overview do setor, ele traz alguns dados bastante relevantes, que chamam a atenção, traz aí um novo cenário com novas exposições a riscos, e eu acho que é esse tema que eu gostaria de levar agora para o Sandro, que é o nosso sócio que lidera a área de Risk Advisor, para ele passar um pouco do estudo que nós temos do riscos gerais do mercado como um todo e o risco só para o setor de educação. Valeu, Sandro. Obrigado. Obrigado, Bosco. Bom dia a todos. Um prazer estar presente aqui nesse evento. É bem interessante mesmo, né, Bosco? O pano de fundo que você colocou do cenário geral do setor de educação, né, básico, superior, ele traz aí toda uma série de componentes, que a gente pode dizer, né, de fatores de risco, tanto que a gente chama sempre de fatores externos e internos, né? Então, qualquer instituição e educação também, né, entra nesse contexto. É sempre importante estar avaliando todo o cenário da organização, né, e olhando sempre o que tipos de risco ele pode estar sofrendo, as estratégias, né, da instituição, tanto avaliando riscos externos e internos. E o que a gente nota é que o setor de educação ele tem uma série de fatores de risco externos à sua atividade, né, que influenciam depois todas as suas estratégias. Então, o que foi colocado inicialmente pelo Bosco, né, a gente viu uma série de efeitos, né, e impactos quando a gente olha, por exemplo, a questão do FIES, ProUni, né, que são políticas governamentais, né? Você tem também a questão de demografia e renda, e também tendências, que a gente chama de tendências de consumo, mas as tendências hoje, né, quando a gente olha o setor de educação, às vezes, são com certeza fatores externos que afetam o modelo, né, estratégico das instituições de ensino e o que tem que ser colocado, né? Bom, que tipos de efeitos esses eventos externos traz, né, para a instituição, olhando depois os reflexos internos, né? Então, pegando esses componentes que o Bosco colocou, e nos últimos anos, e isso acabou sendo acelerado até mesmo pelos últimos 2 anos em função da pandemia, a questão da migração, né, de alunos do setor privado para o setor público, né? Então isso acaba impactando até mesmo nas receitas do setor privado, né? Porque você tem menos alunos no setor privado. Isso depois também acaba impactando no caixa dessas organizações, até para questões de investimento, né? Pagamento de salários, né? Os encargos sociais, né? De todos os funcionários da instituição, a questão do investimento, né? Então, o Bosco até comentou do crescimento do EAD, né? Então, o EAD, pela questão da pandemia, foi muito acelerado isso também, né? Então, você tem todo o investimento que tem que ser feito em parte tecnológica, que vai ser um componente que o Peter vai falar mais à frente, né? A questão da parte física, né? Então, hoje você tem uma série de instituições que às vezes não tem um processo de EAD tão maduro, mas você tem toda a estrutura física, né? Das escolas, né? Das universidades. E isso traz todo um impacto também de custo para dentro da organização. E isso acaba também afetando o próprio fluxo de caixa, o fluxo financeiro das instituições, e que o Balso vai falar
logo mais à frente, né? Então, o que a gente acaba notando, né, é que uma série de eventos de risco externo, eles acabam impactando internamente a organização, só que eles não são eventos separados, eles são eventos correlacionados, né? Então, quando a gente olha esses aspectos, é importante as organizações sempre estarem avaliando, né, quais são esses riscos que afetam a estratégia, o próprio modelo de negócio da instituição e que tipo de impacto ele traz internamente. E procurar, de certa forma, criar modelos, né, de monitoramento desses riscos, né, e também ações para mitigação de tais riscos, né. Então, acaba sendo um instrumento muito importante aqui para dentro das instituições de ensino, né? Então, esse material que nós produzimos aqui, vai estar disponível depois para os participantes, ele traz aqui um conjunto de riscos, né, que a gente entende ali, fez uma divisão, né, entre riscos emergentes ou sinais de mudança, ou os riscos que já são existentes, né? Então, acaba sendo um instrumento aqui importante para todas as instituições nesse processo, né, de monitoramento de riscos. E aproveitando, né, que já colocamos a questão risco aqui já, e até para o Bausch poder complementar, né, Bausch, todo esse cenário que foi colocado pelo Bosco, eu acabei colocando alguns componentes aqui, e também a questão, mais os aspectos gerais do Brasil, né, a gente vê inflação, né, taxa de juros, né, até questões políticas, né, acaba afetando também qualquer organização hoje no Brasil. Como é que você, né, a sua área na KPMG está observando esses temas de riscos financeiros, fluxo de caixa, né, e que tipos de ações as instituições podem endereçar? Obrigado, Sandro. Obrigado, Bosco. Realmente aqui a gente está falando de um setor super sensível a movimentos macroeconômicos. Aqui eu atuo na KPMG liderando práticas de riscos financeiros, né, onde a gente tem aqui a tríade, né, risco de mercado, crédito e liquidez. Aí, nesse contexto, quando você vai para um ambiente onde está com, como você falou, né, inflação, taxa de juros elevada, a gente veio de um período delicado, né? A gente veio do período daquele cenário extremo que você nunca imagina que vai acontecer. Quem em 2018 imaginaria que viria, sei lá, uma pandemia e a gente ia ter que mudar todo o nosso modus operandi, estimulando, de repente, por exemplo, como foi comentado aqui, a questão do trabalho remoto, trazendo o assunto do ensino à distância de uma forma até diferente, né? E aí trazendo o desafio também para a questão da cesta de necessidades, né? Quando a gente vai olhar o ambiente econômico e aspectos culturais, a gente tem lá na prioridade do brasileiro alimentação, saúde, etc. E a parte da educação ela acaba ficando sensibilizada num momento como esse, super afetada, não demonstrando talvez uma resiliência como quando a gente compara com setores como energia, né? Que a gente tem uma resiliência e uma perenidade um pouco maior. Então, é o ponto-chave desse perfil desse setor. E aí, os riscos financeiros que geralmente têm sido demandado a questões de práticas e maiores atenções, né? Especialmente quando a gente já falando de governança, compliance, para acomodar esses riscos, acaba sendo primeiramente a questão da inadimplência, onde a gente enfrenta aí o risco de crédito, né? A gente tem várias realidades, né, nesse setor. O setor de educação é um setor extremamente aberto, porque você tem empresas abertas enormes que estão aí operando no mercado, e você tem também empresas, escolas, cursos de menor porte, onde você tem uma realidade um pouco diferente. Quando você vai para uma carteira de clientes, né, de matrículas, vamos dizer assim, extremamente aberta e pulverizada, onde você pega diversas localidades do Brasil, a gente percebe que você entra num debate técnico chamado grupos homogêneos de risco, onde você tem que lidar com essa diversidade de realidades nesse Brasil, que é um país de dimensões continentais. E aí esse tipo de monitoramento e perfil de inadimplência acaba sendo uma variável importante quando você vai avaliar onde está a minha concentração, e se eu estou tomando um determinado risco ou não, e qual que deveria ser a minha estratégia, por exemplo, de expansão numa cesta como essa. Então, a questão do risco de inadimplência, acho que o Bosco demonstrou aí um dado muito interessante quanto à questão dos descontos, né, dados na matrícula, para tentar acomodar e blindar uma potencial demanda por inadimplência ou desistências, né? Então, a parte de repactuar
os saldos negociados de uma forma um pouco mais efetiva e flexível, né? Então tem essa questão dos descontos que ele mostrou, mas que no final das contas ele colocou lá que é o impacto de 3 bilhões de reais, um número super significativo. Eu acho que foi de 2019 para 2021, ou 20 para 21. Então, quer dizer, foi um negócio assim que, se você olhar, é um evento super extremo, super particular. Ninguém imagina, por exemplo, se a gente agora vai ter uma frequência de pandemias, por exemplo, né, alguma coisa nesse sentido. Mas eventos extremos eles são super sensíveis também para setores onde a gente não tem uma questão da perenidade, da resiliência, como alguns aqui que eu mencionei. O setor de educação, então, ele tem essa característica, esse ponto de atenção. Outra questão é a questão do caixa, né? Do caixa efetivo, do risco de liquidez, propriamente dito. Você ter risco de liquidez ele é definido como a capacidade que você tem de honrar compromissos, né, num determinado prazo. No médio e longo prazo, você tem a capacidade de honrar compromissos. Como que você faz essa estratégia de parar de pé, lidando com, por exemplo, a sazonalidade? Existem momentos, de repente, no ano, que dependendo da característica da instituição, onde você vai ter menos e mais inscritos. Isso acontece nesse setor. Então, você tem a questão também aí interessante de análise de sazonalidade. Você pega a sazonalidade com o desafio de momento macroeconômico e eventual evento extremo, né, evento que ninguém imagina que aconteça, tecnicamente é chamado como risco de cauda, isso acaba trazendo um novo desafio. Como você ter, por exemplo, o monitoramento do seu mínimo de caixa para honrar seus compromissos de médio e longo prazo, qual a sua estratégia de alocação desse caixa para que você não tome risco. Aliás, qual é o apetite ao risco da instituição, são diferentes também, dependendo da ramificação que você tem. Então, assim, esses dois, assim, de cara, sejam os mais demandados. Aí, por cascata, né, a gente entra nas questões que entram de debate político, a própria política de investimento é uma coisa importante, e a política de gerenciamento de riscos como um todo. Então, veja bem, a gente tem a questão quantitativa e prática, especialmente olhando risco de crédito e risco de liquidez com impacto em caixa, onde você precisa realmente de exercício de monitoramento quantitativo, avaliação de impacto e determinação do que é o seu mínimo recurso possível para você ter alguma blindagem com determinada linha de tempo, né? Por trás disso, você tem elementos de governança e compliance, que são as políticas de gerenciamento de riscos financeiros, política de investimento, né, estruturas operacionais de compliance, eventualmente recursos de capacitação técnica e sistemas de monitoramento, ferramentas que monitorem. A gente tem sido demandado muito nesse tipo de solução, inclusive desenvolver alguma solução. A solução, por exemplo, que a gente tem para risco de crédito, ela é bem bacana, onde a gente tem um motor de cálculo que faz esse tipo de avaliação para provisões e também para acompanhar, né, sistematicamente as concentrações de risco e como a gente lidar com os processos de blindagem. Então, acho que, respondendo essa pergunta no panorama geral, acho que é o que tem me chamado bastante atenção nesse setor. Deixa eu fazer uma pergunta para ele, Sandro. Balsa, assim, eu tenho com bastante entidades que eu converso, as pessoas falam para mim, poxa, Bosco, a taxa de juros está alta, tem a questão de emprego e renda que me afeta o meu negócio. Eu estou pensando em abrir uma nova escola, crescer ou comprar alguém, mas eu estou com medo e não estou fazendo nada por conta do cenário atual. Mas também ficar parado também pode ser um problema, né? Então, assim, qual seria a estratégia assim, mais pé no chão para a pessoa conseguir, mesmo nesse cenário de adversidade, crescer, investir e ter captação de recursos aí de uma forma equilibrada que ela consiga ter o retorno do investimento frente ao que ela precisa pegar de dinheiro por aí. Aqui a gente já entra numa esfera que pega um pouco do que a gente comentou sobre política de investimento, né, diretrizes sobre isso, que entra na questão da apetite a risco. Como é um setor muito amplo, de diversas ramificações, a gente tem uma diversidade muito grande de apetite a risco. Então, determinar isso, eu acho que talvez seja um primeiro passo, né, para você fazer esse tipo de avaliação. Outra questão também é que, como eu falei, as instituições maiores, por exemplo, elas tendem a utilizar meios de captação, como, por exemplo, recorrer ao mercado de capitais, né? Empresas aí com ações em bolsa, então, recorrer ao mercado de capital foi uma forma de também se posicionar, se capitalizar
e criar uma infra de capital é interessante. Então, dependendo disso, tem o momento correto, adequado, dependendo da estratégia da companhia para ser feito. Então, isso é um mecanismo. Outra coisa que tem sido demandado, eventualmente, é você tentar fugir um pouquinho das suas oscilações de juros para dívidas internacionais. A dívida internacional, você entra no risco de câmbio, que aí você tem um elemento chave de risco de mercado, que são as estruturas de hedge. Então, você teria aí, além do risco de crédito e risco de liquidez, uma atenção em risco de mercado também, com a questão do risco de câmbio, onde você eventualmente poderia estar trazendo um elemento estratégico, que é a questão do hedge, para pegar uma dívida um pouco mais atrativa em termos de volatilidade de taxa de juros, que aqui é essa loucura, né? A gente está percebendo que sei lá, a gente estava há um ano atrás com a taxa de juros a um dígito, agora já estamos em dois dígitos e tem uma tendência aí de alta no médio e curto prazo até o final do ano. Os especialistas têm comentado muito entre 12% e 13%, mas a gente sabe que não deve se estender mais ao ponto que a economia já está um pouco travada, as pessoas já estão consumindo menos, já estão recorrendo a produtos substitutos no mercado. Então, a gente percebe, né, de uma forma geral, macroeconômica, que o efeito de blindagem de inflação com o aumento de taxa de juros ele já está tendo alguma resposta. Então, no momento sequencial, obviamente tem a questão do risco político e tudo mais, a gente não tem bola de cristal para prever determinados elementos, mas nas condições normais, temperatura e pressão, a gente atingiria o que os economistas chamam de steady state para tentar fazer uma correção dos juros, né? Mas a verdade é que a gente tem volatilidade nesse período. Então, recorrer eventualmente a um outro mecanismo de endividamento pode ser um caminho, mas aí você incluiria um ingrediente especial, que é a questão do hedge, de lidar de uma forma diferente com um outro risco financeiro, que é o risco de mercado. Outra coisa também que a gente tem percebido bastante nos movimentos, quando você vai para aquisições ou posicionamentos de fusões entre empresas, acho que o Sandro também comentou um pouco de merger and acquisition nesse mercado, é questão de cláusulas contratuais que possam trazer novos desafios à avaliação, chamadas de earn-out, né? Cláusulas contingentes que às vezes passa batido lá, né? A gente não entende que aquilo ali tem um impacto financeiro porque ele está nas entrelinhas, né? Às vezes é o que a gente chama de derivativos embutidos, que é um tema técnico adicional que a gente tem observado com recorrência crescendo em algumas estruturas maiores, quando a gente vai falar sobre combinação de negócios. Então, assim, é um setor riquíssimo, né, para a gente explorar avaliações técnicas envolvendo riscos financeiros. E aí, fazendo um link novamente com a sua pergunta de melhor estratégia para posicionamento de investimento e estratégia realmente de posicionamento macro. É isso. Determinação de apetite ao risco, então tem tudo a ver com a política de investimento. Maior atenção no risco de crédito e liquidez no primeiro momento. Definir o risco, definir o posicionamento, você vai perceber se você precisa ou não de uma estrutura mais sofisticada que te demande também uma análise em risco de mercados. E talvez esse seja a grande chave aqui para se organizar e tentar criar uma diretriz. Cara. Tá bom. Eu tenho, até quando começa esse debate comigo, né? A primeira pergunta eu falo assim, tá bom, mas quais são seus planos para os próximos 5 anos, né? Onde você está, onde você quer chegar? Então, acho que o primeiro ponto, assim, tudo que eu debato, assim, o momento ele é ímpar no setor, eu acho que o momento é parar, pensar onde a empresa está, para onde ela quer chegar, e aí sim ela ter isso muito detalhado e falar, não, isso aqui é um caminho que vai dar certo, tem potencial de crescimento e tal, vale a pena ir lá tomar um risco de crédito, investir nisso, porque vai ter um retorno. Se não tiver esse estudo certo do para onde eu quero ir, o que vai me trazer retorno, etc., de trazer um movimento pontual, sem ter esse planejamento estratégico, acho que o risco fica maior. Mas se isso estiver bem documentado, mapeando riscos internos e externos, tendências, o meu negócio, o que eu tenho de fortalezas, tal, você consegue fazer isso com menor exposição de risco. Essa é a minha visão mais prática do dia a dia, conversando com as entidades. Eu queria mudar um pouco de foco, né? A gente falou bastante de crescimento. Só para deixar aberto, a gente tem aqui perguntas e respostas, então se vocês mandarem,
daqui a pouco a gente para aqui nosso bate-papo para responder aí perguntas específicas da audiência, tá bom? Então, a gente comentou bastante sobre a questão aí do crescimento do EAD. O risco cibernético sempre foi um problema já estrutural no Brasil, há décadas. O Brasil é um dos países que tem mais ataques cibernéticos no mundo. E educação, por incrível que pareça, ele virou um foco aí também de ataques. Então, quando você fala de risco cibernético, está falando de ataques dentro dos sistemas da empresa, questões de LGPD, questões de preservação de dados de pais, de alunos, etc. Então, tem uma série de riscos associados à parte de gerenciamento de informações sistêmicas dentro da organização. E aí eu queria ouvir um pouco do Peter, o que ele tem visto no dia a dia, Peter, principalmente focado na questão de educação, né? E quais são os principais alertas ou recomendações que você daria nesse aspecto de TI relacionados à parte cibernética? Legal, Bosco. Obrigado, né, time aqui com a PMG, todo o nosso público aqui. Eu acho que propositalmente estou com uma camiseta que faz bem aqui, né? Aprender, transmitir e ensinar aqui. Sou saudosista, uma lousa. Vou falar lousa, não quadro. Atrás, aquela que era um giz, né? Que a gente escrevia. Tenho 22 anos, né? Como eu digo para o Bosco, ele brinca só de KPMG, né? Então é mais ou menos esse o ponto aqui. O que eu queria colocar aqui, né? Colocar um desafio a todos, né? Dia março do ano de 2020, de repente, todo mundo dentro de casa. E a gente tem que se reinventar. E aí o EAD que já ia tomando forma, já ia tomando corpo, ia ganhando velocidade, de repente ele virou a principal de nossas, vamos dizer, fonte de receitas, como Balse, Bosco e Sandro discorreram, mas também o holofote para risco. Talvez a porta de entrada para aquilo que a gente não espera. Talvez o próximo cisne negro dentro do que a gente está falando no nosso setor. Como é que eu unifico tudo isso? Mais do que isso, no mesmo ano, um pouco mais à frente, que já vinha, né, é importante dizer isso, que já vinha sendo desenhado, a gente enrijeceu e trouxe aí um conjunto de normativos ligado à proteção de dados, que foi o vigor da LGPD. E aí a gente teve ali para final deste ano de 2020, com certas postergações em alguns casos, atuações um pouquinho mais para frente, mas de fato ela entrada em vigor ali também no final do mesmo ano. Então aconteceu ali, talvez ali um desafio, ou algo que a gente chama de, né, tempestade perfeita para que a gente, né, olhasse para dentro de casa. E aí, talvez mais um ponto para a gente discorrer aqui, eu estou colocando essas ideias e aí convido a todo mundo que quiser, de fato, trazer aqui debate, deixar seu comentário, a gente vai falando sobre isso aqui nas nossas perguntas. E esse ponto né, na contramão de um fluxo, né, ou de uma baixa de receitas que a gente viu, uma certa evasão maior, enfim, a gente vê eventualmente um custo maior ou eventualmente um valor de investimento que ele tem que ser materialmente adequado para quê? Para as questões de segurança, para as questões de acessos, para as questões que dividem o nosso novo dia a dia e um dia a dia que ele estava caminhando a par e passo e aí de repente a gente teve que trocar, né? E num ambiente que não é fácil, definitivamente, né? A gente tem acesso dos mais variados tipos, né? A gente tem acesso de um corpo docente, a gente tem acesso do nosso administrativo, a gente tem acesso dos nossos terceiros, colaboradores, e a gente tem acesso dos nossos alunos, e o aluno não se limita ao aluno que está recebendo conteúdo, e está recebendo qualquer tipo de informação ou comunicação da escola, colégio, enfim, ou da própria graduação, mas ele se limita, ele chega até os pais, ele chega a uma gestão de conteúdos que tem uma co-participação com os pais, inclusive no momento atual que a gente está aqui. E aí vem o velho debate, né? Até que ponto eu posso liberar tipo de acesso, até que maneira eu tenho que olhar para dentro de casa e como é que eu tenho que me precaver de eventuais cenários futuros que podem, de fato, né, trazer qualquer tipo de risco para o nosso negócio, né? E aí, se a gente separar, basicamente, em dois grandes
duas grandes preocupações aqui. A gente tem os adventos externos, eu acho que todo mundo olha muito forte por um problema eventual externo, que é um ataque, é um vazamento de informação vinda de uma captura de fora, tá? Que é um pouco desse contexto todo cibernético que a gente colocou. E muitas vezes a gente deixa de lado o que é interno. Como é que a gente faz a nossa própria gestão e aí como é que a gente trabalha dentro de casa. E aí o dentro de casa nosso aqui, ele é maior do que a casa em si, ele vai para quintal, porque a gente tem aluno que a gente traz para dentro de casa. A gente traz algo que não é nosso colaborador, que a gente tem uma gestão talvez um pouco mais ampla, a gente traz para as nossas dependências para um acesso quase equiparado. E o que a gente tem visto aqui, né, bastante no setor, o que a gente tem visto é talvez uma maturidade regredindo quando a gente fala em políticas de acesso, e aí quando eu digo regredindo, quer dizer, a gente quer resolver um problema de não cortar acesso de ninguém, e talvez a gente não tenha o cuidado correto na hora de fazer essa liberação e começa de fato, a disponibilizar informações que não deveriam ser disponibilizadas, ou a possibilidade de. Muitas vezes quem tem aí um tipo de acesso não sabe nem que tem esse tipo de acesso, mas eu acabo de criar uma vulnerabilidade, tá? Um pouquinho do que a gente estava debatendo, o Sandro acho que expôs ali no slide dele ali, de tendências, o que é de tecnologia, por assim dizer, a gente tem para o setor. Se vocês repararem depois nesse material, eu diria ali que todos os bullets, tirando o último bullet, ele é considerado como basicamente algo novo, do ponto de vista de preocupação, não que isso já não acontecia no passado, mas é uma preocupação nova. E o último bullet ali talvez é o tamanho que eu preciso ter do meu corpo que olha para a tecnologia, tá? Não necessariamente só pessoas de TI. Mas eu queria destacar duas coisas ali, né? Até um certo tempo atrás, a gente, né, de fato, o quadro verde aqui, que eu tenho de fundo aqui, ele é proposital. A gente tinha aula e o conteúdo era recebido via apostilas, via até o material que a gente recebia via e-mail, via troca de informação dentro da sala de aula. O que transformou, né? Hoje em dia pouco tenho, né? Tenho até debates, discussões hoje mesmo quando eu tenho dentro da sala de aula física, mas eu tenho a possibilidade de levar o meu device, eu tenho a possibilidade de usar meu computador, eu tenho a possibilidade de usar meu celular ou qualquer tipo de dispositivo dentro de uma rede que eventualmente eu vou acessar para ter uma conexão com a internet. E naquele momento, eu posso estar abrindo uma brecha dentro de casa e eu, como uma entidade interna usuária, um aluno ou docente ou qualquer pessoa que está ali, trazer uma preocupação bastante grande e de acionar e ser vítima de um ataque, seja ele cibernético, proposital ou involuntário. Tá? Então, ali é uma preocupação bastante grande que a gente tem e no setor a gente vê bastante disso. Tá? Não é incomum quase que, né, a maioria dos alunos, mesmo fisicamente, está usando seu próprio dispositivo para fazer as conexões. Tá? Por fim, acho que, né, para colocar aqui, antes de trazer o tema aqui e dizer a preocupação em como a gente pode, de repente, endereçar ou deixar no radar ou não fugir isso de nossas mentes, dentro de casa, né? Como é que a gente está tratando ali, né? O que a gente tem dentro de casa no formato para os nossos docentes, no formato para nossas pessoas de administração. Lembre-se agora, né? Regido por uma lei, um regulamento aplicável no Brasil, que já vinha de fora, que é a LGPD, a gente tem bastante informação que a gente tem que tratar. Ora a gente tem posse dessa informação, ou a gente terceiriza a posse dessa informação para alguém processar um tipo de dado ou nos trazer um tipo de informação. Como é que a gente está olhando para isso dentro de casa? Como que a gente faz essa segregação de acesso, quem pode o quê? E como é que eventualmente a gente se relaciona com essa identidade
com essas identidades que a gente tem ali dentro para gestão de acesso, como é que a gente faz esse relacionamento? A gente tem costume de revisitar isso? A gente tem troca de cadeiras? Eu estou olhando para uma cadeira, eu estou olhando para uma pessoa, de repente, ali. Como é que a gente olha isso? Independente do tamanho da nossa organização, a gente sabe que com maior ou menor esforço, você acaba tendo aí repetições ou uma pessoa fazendo mais de uma função, mas qual que é a minha preocupação com isso, né? Até onde vai o meu limite de responsabilidade aqui dentro e como que eu tenho que, de fato, olhar para isso, tá? E aí, pessoal, acho que assim, dicas, tips que a gente coloca aqui, o que a gente vê bastante é geral. No setor não é diferente, tá? Acho que aqui o contraponto não é uma dor de cabeça somente do setor. Aqui a gente tem uma pluralidade diferente, né? A gente tem acessos múltiplos e necessitam ocorrer, mas a preocupação com essa temática de como eu vou disponibilizar a informação, como eu vou ter acesso à informação e como dentro de casa eu também faço essa gestão, é bastante latente em todos os setores. E, de fato, aqui, a gente ter um processo bastante estruturado de revisita a esses acessos, esse é um ponto bastante importante. Um segundo ponto é manter sempre o simples. E aí, o que é manter sempre o simples? Aquele tipo de concessão ou de abertura de informação que ela pode gerar uma dúvida, ela tem que ser bastante julgada ou pré-julgada para ser liberada, né? Você tem que ter, eu não digo um comitê, mas você tem que ter uma curadoria para entender o motivo e de fato, para que você precisa isso? Qual que é o objetivo de conceder algo, seja um acesso ou acesso a uma informação? Do contrário, quem tem que ter acesso, ele já está mapeado, quem tem que ter, a forma com que a gente tem que trabalhar, ele já deve ser a mais simples e a que permita a execução de todas as atividades naquele limite de a gente saber e a gente ter bem definido cada uma das posições dentro de casa. E por fim, ali, o que eu acho que é bastante interessante e a gente vê bastante do mercado se movimentando isso, a gente contar de fato ali com ferramentas que nos trazem informações e informativos de como a gente está utilizando aquilo que a gente desenhou, ou mesmo que a gente não tenha desenhado tão bem ali, talvez que a gente vem pregando no nosso dia a dia. O que é isso, né? Ele vai nos dizer se aquilo tem sido efetivo na prevenção de qualquer tipo de vazamento ou acesso, ou vai nos dizer se aquele acesso ele só é um acesso que está no papel. Na prática, ninguém utiliza. E nos permite diminuir um risco que pode existir a qualquer momento. Então, esses 3 pontos aqui é o que a gente vê bastante endereçado no tema, no setor, enfim, aí nos demais e nas mais pluralidades de porte de empresas que a gente tem aqui. Acho que isso, pessoal. Bosco, antes de passar a palavra, acho que o time aqui, de repente, criar um debate ali, de novo, convidar o pessoal para deixar mensagens, enfim, como que a gente consiga contribuir e trazer um pouquinho de perguntas aqui e respostas. Beleza, a gente vai começar a responder as perguntas. Eu queria um adendo aí na tua fala, porque de fato você tem aí a questão que você separou, né? Entre o que é o ataque externo, que alguém entra para roubar dados, alguma coisa, e o que é dentro de casa, né? Então, também se pega a educação, às vezes você tem aí um sistema acadêmico é uma coisa, a folha está com um externo, então você tem aí a informação ela acaba migrando aí dentro da entidade ou fora da entidade para esses terceiros, né? E quando a gente olha até no processo de auditoria, o ambiente de informática da empresa, para entender, né? Às vezes a gente vê que ela acaba criando um usuário genérico, você não sabe exatamente com quem está associado, e esse cara, se faz alguma coisa, você não consegue identificar quem fez, né? Então, várias pessoas usam esse usuário genérico, ou você não tem a trilha do que foi feito, então você não consegue saber o que cada um fez, né? Então, você tem parte do risco que eu vejo principalmente dentro de casa. Então, essa questão de você ter aí a falta do cuidado com senha, com periodicidade, com acessos genéricos, etc. Então,
às vezes o problema pode estar acontecendo lá embaixo, dentro de casa, e não é o ataque externo, né? Mas eu queria só um comentário breve seu, Peter, assim, por exemplo, eu tenho uma escola, eu tenho uma faculdade grande ou pequena, tal. O que eu faço para entender se eu estou exposto a riscos internos e externos? O que eu faço assim, de forma simples e objetiva para entender o meu nível de exposição a questões de sistemas? Excelente ponto, né? E aí eu vou conectar, né, o que poderia ser um driver aqui para o que, como monitorar ou como entender se de fato estou exposto a isso. Com o que você comentou sobre, vou pegar o gancho ali de usuários privilegiados, tá, pessoal? Ali, independente de falar no parque sistemas que tem, a gente entende que o setor ele tem sua singularidade e como o Bosco falou, né? A gente tem uma estrutura que talvez é contábil, uma estrutura que ele tem toda a parte docente, uma estrutura que disponibiliza conteúdo, então tem a sistemática é grande e robusta. E que de fato talvez a gente pequem ali, entender fazer o que seja mais rápido, ou talvez mais célere ali. E aí, conectando com o que você falou, Bosco, o que que eu faço para entender se eu tenho vulnerabilidade, né? Do ponto de vista interno, revisões cíclicas, se aquilo que eu tenho feito é realmente o que eu preciso. Você vai precisar de um especialista no tema de tecnologia, é inevitável que você tenha esse especialista no tema de tecnologia, mas de fato para olhar o caminho do começo ao fim, tá? Por onde ele transita essa informação e por que que eu tenho que ter esse tipo de acesso, ou por que que isso está liberado dessa maneira. E tem que ter essa preocupação quando eu falo dentro de casa. Quando eu falo fora de casa, né, de novo, a gente vem numa era ali crescente que é tornar a informação ouro, né? Eu acho que isso é um jargão que vem bastante sendo utilizado. E hoje em dia, o ataque cibernético ele não vem só para bloquear você ou para qualquer coisa desse tipo. Ele vem para consumir informação. E a informação que a gente gera é bastante valiosa para diversos setores ali dentro. Como é que a gente faz e como é que a gente se protege de uma forma bastante é, direta aqui? A gente precisa ter e conduzir o nosso. Eu vou colocar aqui o nosso proteção cibernética aqui, e aí ela engloba vários temas, tá? Desde como que eu vou tratar isso como política até esses softwares ou empresas especializadas nisso, tá? O nosso nicho, de novo, ele requer um especialista ou requer uma empresa que nos ajude de fato a trabalhar com esse tipo de ação, tá? De fato, não mais foi-se o tempo que eu poderia ter ali, pessoal, e se eu falar algo técnico lá, aqui um firewall, né, uma espécie de ou sistema ou sistemática que nos protege num primeiro nível e eventualmente um antivírus atualizado para nos dar proteção com ataques terceiros. Isso já não existe mais, a gente já tem bastante coisa é, 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 mais que traz mais sofisticação e que nos requer algum tipo de investimento para tratar isso, ou tratar esse risco, endereçar esse risco, tá bom, Bosco? Eu acho que é isso. Beleza. Valeu. Obrigado, Peter. Bosco, Oi, não, só para colocar um item também que o Peter disse, né? claro. Acho que o tema, né, Peter, tecnologia, ele não pode ser endereçado somente pela área de tecnologia de qualquer organização, e quando a gente olha o setor de educação também, né? Porque tecnologia, acho que o Bosco deu alguns exemplos aqui, né? Você tem desde os módulos de sistemas, né, o acadêmico, a parte de folha, né? Você tem o financeiro, né, diferentes módulos, mas ao mesmo tempo você tem novas soluções ou novos produtos hoje que podem ser lançados, né? Eu dei um exemplo que a gente está debatendo agora, mas pode surgir outros, né, que está muito atrelado até a estratégia da própria instituição, né? Então, isso aí tem que ser um componente, né, Peter? A tecnologia tem que estar muito próxima, né, conversando muito com a estratégia da organização, e todo mundo tem que estar monitorando esses riscos, né, mas de uma forma mais ampla, né, porque você não é uma área só que cuida do tema, né? Ela tem, lógico, a área de tecnologia com as suas responsabilidades, mas toda a organização também tem que ter esse aspecto aí também de monitorar eventuais desvios, riscos, né, ou ter um sistema mais seguro de formação dentro da organização. Né? É, o ponto aqui, cada vez a gente está, né? O nosso tipo de negócio, ele é cada vez mais dependente de tecnologia. Se até 2018, 2019 ele era altamente dependente,
eu diria que hoje é uma questão de sobrevivência a tecnologia aqui dentro, né? Então, de fato, Sandro, você tem toda a razão quando você coloca, e é muito importante, tem que estar completamente atrelado à nossa estratégia organizacional. Tá? E aí, se a gente colocar todo o entrelaçamento do que a gente trouxe aqui, é, a gente tem toda a parte de salvaguarda, de como a gente olha para o nosso caixa, como a gente transforma algo em liquidez, e também a gente tem todo o outro lado de investimento que a gente tem que fazer para dar a sobrevida. Então, acaba sendo aí a hora de começar, de fato, trabalhar na balança, né? TI por muito tempo começou, né? TI e SI, tá, pessoal? TI é bem corriqueiro aqui, e SI segurança, tá? Só para todos colocarem aqui. Por muito tempo foi tratado como uma área a custo. Hoje, tem muitos lugares que ele já é uma área estratégica. E aí, eventualmente, é como que eu canalizo o meu investimento da melhor maneira possível, tá? Então, acho que é uma mudança de mindset, uma mudança cultural que vem se transformando bastante aqui dentro, tá? Beleza. Obrigado, Peter. Vou estar recebendo algumas perguntas, eu vou responder. Acho que tem duas perguntas, uma que foi feita pelo Jorge e a outra que foi feita pela Cláudia, mas basicamente elas vão para o mesmo tema, né? O Jorge perguntou, com a situação atual do ensino básico, né? Qual alternativa, ao invés de vender para um grande grupo, né? E a Cláudia perguntou como o setor de educação básica ele não tem incentivos como o superior tem, né? É, quais são as alternativas também? Então, basicamente, alternativas para o ensino básico. O ensino básico, de fato, ele tem um momento particular, ele tem muita associação de emprego e renda, então, se as famílias começam a ter aí problemas financeiros, né? Então, elas mudam as escolas, saem, claro, tiro meu filho do privado, jogo para o público, depois, no momento seguinte, eu volto tal. Então, assim, você fala assim, a estratégia, puta, então tenho que vender para alguém grande para poder, eventualmente, sair aí de uma situação mais complexa, né? Eu acho que o ensino básico ele tem muita oportunidade ainda, né? Então, você tem um universo de gente no ensino público que está lá que eventualmente pode migrar. Então, acho que a primeira pergunta é entender o posicionamento da entidade. Assim, qual é o ticket médio que eu trabalho? Qual é o ticket médio dos meus concorrentes próximo a mim? Quem estaria perto de mim que eventualmente seria uma possibilidade de captação? Então, você tem, eu vou dar um exemplo, você tem grupos econômicos que o cara tem uma escola premium, escola cobrando 8, 10 mil reais, escolas cobrando 5 mil reais e escolas cobrando 500 reais. Então, ele que dentro da mesma estrutura jurídica, ele tem 3 perfis de escola e onde ele consegue ter aí atendimento às 3 classes de renda dentro da organização. Então, o que tem de alternativa para mim é entender o momento da entidade, pensar aí o que ela pode fazer diferente, como é que ela pode trazer mais alunos, rever price, rever preço do que ela pratica, se tem oportunidade de preços, e trabalhar no que ela consegue ter de estrutura um pouco mais otimizada para tentar aí ter um equilíbrio nas contas e começar a ter rentabilidade, né? Então, acho que não tem uma bala de prata aí que enderece todos os pontos, né? Mas, basicamente, é entender como é que eu consigo captar mais alunos ou cobrar melhor dos alunos, oferecer algum produto alternativo que, eventualmente, eu não tenha ainda dentro da minha organização, e aí você pode pensar em planejamento estratégico. Pô, eu tenho uma organização que tem a grade curricular em inglês, mas está dentro da grade curricular. Poxa, então eu trago uma empresa que dá escola de inglês para dar aula de inglês dentro da minha entidade, uma aula à parte, que um pedaço fica comigo, um pedaço fica com a escola de inglês, né? Então, tem formas de agregar outros produtos, rever captação de alunos, rever público, rever preço e rever estrutura administrativa para tentar equilibrar a margem e sempre pensar em o que eu consigo oferecer de novos serviços diferentes do que eu já ofereço, além da mensalidade tradicional. E a outra pergunta que veio, deixa eu também, da Cláudia, perguntando sobre M&As em 23, né? Eu vou falar em 22 primeiro. Assim, a tendência é que a gente está fechando a planilha de M&As no primeiro tri, então a gente faz isso trimestralmente. Então, o primeiro trimestre já vem forte em termos de M&A. A tendência é que ele continue, mas principalmente nessa rota de as empresas comprarem soluções que ajudem ela a prestar serviços adicionais além do que ela já presta. Então, o foco tem sido edtechs, mas também tem tido aquisições nesse primeiro tri
basicamente de ensino básico e provavelmente na faixa menorzinha de 3 a 5 anos, tem grupos trabalhando focado diretamente nisso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver se aqui. Vamos ver aqui. Tem da Cláudia de novo. Está cheio de perguntas, isso é bom. Ela pergunta, vamos ver aqui que está entrando pergunta assim. O desafio de gestão de risco e tecnologia está mais presente nas instituições médias e pequenas do que no setor educacional que estão totalmente profissionais. Alguma dica de como acelerar esse processo? O que falta para as instituições educacionais acordarem para esse risco e incluir na estratégia? Eu vou passar para o Peter, mas basicamente o risco está em todo mundo. Acho que aí, quanto maior você está, eventualmente você tem aí uma exposição maior de risco, né? Eu acho que tem uma estrutura um pouco mais dedicada à previsão desse risco. Mas o risco está em todo lugar. Peter, então o que você dá de dica aí para como acelerar esse processo aí de profissionalização e acordar com relação à questão do risco tecnológico nas entidades? Pô, excelente. Obrigado, Cláudio. Acho que a dica é a que você deu. Vai muito na linha do que você acabou dando da escola de inglês ali, por exemplo. É você unir esforços e unir forças ali. Aquilo que eventualmente você consegue trazer alguém de fora, um especialista que olhe para você de tecnologia. Você não precisa ter toda a mobilização de ter uma estrutura dentro de casa. Você pode, vamos dizer assim, compartilhar esse ponto ali. Existem bastante, né, empresas que são especializadas nisso, tá, pessoal? Empresas, quando eu digo, vem aquela tecnologia embarcada para dentro de vocês. Qual que é o ônus e o bônus, né? O bônus é você trazer algo que já vem, vou chamar de caixinha, tá? Algo de prateleira para dentro de casa. E você já traz empacotado, algo já testado, algo que vai funcionar, muito provavelmente. O ônus da coisa diferente daquilo de você moldar seu dia a dia, diferente daquilo de você moldar uma sistemática para o seu dia a dia, você vai moldar seu dia a dia para aquela sistemática. Esse no final do dia, o ônus da coisa. Mas um ponto que a Cláudia colocou ali, Cláudia, eu acho que você, quando você colocou ali, se esse ponto de tecnologias estão mais em médias e pequenas, eles estão em todas. A diferença é que hoje uma média e pequena, talvez eles tenham um apetite maior a riscos, obviamente de tecnologia nesse sentido. Eu sei que isso existe e vou conviver, é mais ou menos isso, e talvez vou dar o endereçamento no momento que eu conseguir um fôlego, seja qual tipo de fôlego ali. Talvez nas maiores, e aí incluindo até capital aberto, isso já seja regulado, inclusive. O TI é regulado ali também, não é só a demonstração financeira. O TI também ele é um componente regulado, que assim, tem diversos holofotes. E aí, assim, a gente atende dentro da KPMG, o telefone tocando o dia inteiro. Meu, isso aqui eu tenho um problema de TI, como é que ele impacta lá no final do dia, como é que a gente desenha a melhor forma de colocar algo funcionando ou colocar um mitigador ou uma compensação para esse risco que eu tenho, que ele pode se materializar, tá? Então, eu acho que essa é a diferença. Busca ajuda, Cláudia, busca ajuda de terceiro no setor. Eu não traria para dentro de casa se eu for pequeno, se estiver começando. A menos que eu quero dar um passo bastante grande agora, buscaria ajuda, tá? Beleza, porque acho que, na verdade, eu tenho visto isso de uma forma geral. Porque, assim, uma entidade pequena, ela terceiriza a contabilidade. Então, ela fala, poxa, eu já tenho um contador fazendo, então isso não é mais um problema para mim. Alguém implantou alguma coisa de TI, fala, isso a gente já está implantado. E o cara está lá numa entidade pequena, lá na batalha do dia a dia, tentando captar aluno, discussão com pais. Esses grupos de pais têm sido um terror aí para as escolas, né? Eu sei porque eu tenho 2 filhos, e os grupos de pais ali mais atrapalham as escolas do que ajudam, né? Então, o cara está aí no dia a dia tentando atender pai, atender coisas de aluno, captar aluno, pagar as contas. Então, tudo que ela terceirizou, ela fala, poxa, isso aí não é mais um problema para mim, né? Mas precisa, de alguma forma, ver se a contabilidade, o que está a prestação de serviço está adequado, que o financeiro, desculpa, o sistemas, folha. Então, ter alguém terceirizado, alguém fazendo esse tipo de coisa, ele em algum momento tem que fazer um cheque aí se o negócio está caminhando bem ou se tem que mudar alguma coisa. Eu acho que isso é importante. Então, assim, o Lucas, volta no slide, por favor, de onde tem os contatos das pessoas do grupo, por favor. Ô Bosco, se você me permite, enquanto o Lucas está alterando ali,
Pessoal, acho que a gente está no limite do tempo. A gente vê mais algumas perguntas aqui. Acho que o Bosco vai até comentar isso. A gente vai ter o cuidado de responder aqui a vocês. Vocês podem entrar em contato ali com a gente nesses slides ali. E de fato a gente responde, tá? É isso daí. Porque a gente está no limite do tempo aqui, né? São 10h03, até para manter o compromisso com as atividades que vocês têm depois, né? Tem algumas perguntas que a gente vai endereçar para cada uma das pessoas que estão aqui, mas fica os nossos contatos, temos os e-mails de cada um. Então, se tiver alguma pergunta que não foi feita dentro desse período, ou essas que já foram feitas ainda, que não foram respondidas, a gente vai endereçar para essas 4 pessoas para responderem as perguntas. Eu gostaria de agradecer a presença, avisar que a gente vai ter outros fóruns semelhantes a esse. A gente vai falar sobre valuation de empresas, a questão de como é que eu me preparo para eventualmente, eu quero vender, mas como é que eu me preparo para vender um pouco melhor. Então, a gente vai ter uma série de fóruns específicos que vai acontecer nos próximos meses e o evento principal, que é trazer executivos de renome do setor de educação para ouvir desses executivos um pouco do cenário do que está acontecendo e que está por vir, tá bom? Agradeço a presença de todos, um ótimo dia para todo mundo. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado.